É isso mesmo, galera. O Wesley marca, ajuda aí na virada do Flamengo contra o Bragantino e é o que pode ser o gol da sua despedida, pois ele está aí de saída do Flamengo, beleza? Vamos ver aí o que o Felipe Luiz falou após essa partida e se ele rasgou elogios sobre o Wesley, o que ele falou. Vamos acompanhar aqui, beleza? Mas antes, já se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, compartilha esse vídeo aí porque isso me ajuda bastante e também deixa a sua opinião aqui, eu gosto de saber a opinião do pessoal. Deixa a sua opinião aqui sobre o jogo, sobre o Wesley, o que você acha disso tudo, beleza? Agora vamos lá ver o que o Felipe Luiz falou. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória histórica. Queria que você falasse três personagens do segundo tempo. Matias Vinha, que volta de uma lesão gravíssima no ano passado, entrou e deu um outro dinamismo à equipe. O Alacian, mais uma vez, entrando muito bem e sendo decisivo. E o Wesley, até podendo passar para a gente, né, se já tem alguma definição com relação ao jogador, que já tem uma negociação em andamento com a Roma, existem especulações a respeito até mesmo de seu substituto, e faz o gol importantíssimo, um gol que entra para a história do Flamengo, nesse confronto com o Red Bull Bragantino. Bom, primeiro do Vinha, eu queria ter colocado ele de titular hoje, era meu pensamento de começar com ele, mas até conversei com o Arrascaeta antes do jogo e disse, né, que se eu começasse com ele, eu ia ter que tirar com 60 minutos, porque é um jogador que está, como eu falei na outra coletiva, 10 meses sem jogar 90 minutos. Então, preferi usá-lo no segundo tempo, onde o jogo já estaria mais aberto, onde eu poderíamos explorar mais essa força que ele tem, né, de ataque. E agora, confesso que entrar do jeito que ele entrou depois de 10 meses, né, não esperava que fosse acabar com o jogo do jeito que ele fez, né? Então, estou muito feliz por ele, mas não é nenhuma surpresa, não. É só você ver como ele treina, né? Como ele aquece, como ele se prepara, como ele é o primeiro em tudo, como ele acaba o treino. Mano, isso é importante. O cara ficou 10 meses sem jogar 90 minutos, mas provavelmente estava treinando bem, né? O cara continuou treinando, então voltou já como? Voando. E é melhor utilizar o cara, tipo assim, no segundo tempo e o cara entrar rasgando tudo do que botar ele o tempo todo e não conseguir desempenhar, né? Exausto. Então, isso o futebol te devolve. O Wallace é um jogador... eu acho engraçado porque é um cara que entra em qualquer posição, compete o máximo e tá crescendo cada vez mais, tá se sentindo mais confortável com a bola, entra nesses momentos adversos e ajuda a equipe tanto a defender como a atacar muito bem. E uma coisa que ele tem, né, gols e assistências. Então eu quis deixar no campo jogadores assim que mais tem números ali para poder virar o jogo, e ele ajudou muito. Por último, o Wesley. O Wesley eu não sei, eu acredito que eu até falei com o Boto agora, mas não falei sobre esse assunto e não sei como está, só sei que é incrível um jogador da base, passar por tudo que ele passou aqui, por essa superação, essa volta por cima que ele deu de ser um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 30, sei lá, 20, 30 milhões de euros e poder, como eu falei no começo do ano, escolher onde jogar. Então, mérito dele, ele trabalha muito, ele buscou, ele acreditou, e se realmente for assim, ele for concretizado, só tenho agradecimento por tudo que ele fez pela gente e que seja feliz sempre. Aqui, Felipe, tudo bem? Boa noite, Cidão Marinho do Litoral News. Flamengo, a partir de agora, entra numa sequência. Mano, só dizer aqui. Rapaz, é isso mesmo, né? O Wesley foi muito vaiado no início, teve uma fase muito ruim no Flamengo, mas quando despontou também não parou mais. Foi pra seleção e estourou, velho. Estourou no norte. Sequência de jogos de Campeonato Brasileiro ao fim de semana, Copa no meio de semana, e a gente vê o elenco te dando cada vez mais opções, reforços da casa, e tem os reforços que estão chegando também para agregar o seu elenco. Queria te perguntar a importância de ter recuperação de jogadores como Alan, o Everton Araújo, também o próprio Vinha que entrou, o Alacian, para essa sequência. E como você vai utilizar o seu elenco num todo nessa sequência de jogos de Copa do Brasil, Brasileiro, Copa Libertadores, que daqui até o fim da temporada deve ser assim. Obrigado. Bom, eu como falei no outro dia, eu confio muito nos jogadores, no elenco que eu tenho, eu confio muito na qualidade que eles têm, e sempre disse, né, que não é nenhum peso para mim falar que para mim são os melhores.
eu sei que eu coloco uma responsabilidade em cima de mim, mas eu não tenho problema em falar isso, porque é o que eu sinto. Eu vejo eles todos os dias, como eles treinam, como eles se comportam como grupo, e eu não tenho dúvida disso, né? E por mais que sim, são muitos desfalques, a gente vem com um elenco curto, mas é um elenco, são jogadores muito competitivos, e a gente pode suprir bastante essas baixas aí, essas faltas de jogadores como o Eric, como o próprio Nico, como o Alan, jogadores importantíssimos, né? Os dois laterais, que vocês já sabem bem, então não, esses jogadores, como são tão competitivos, faz com que a equipe compita onde vai e sempre possa lutar pelos 3 pontos. Felipe, aqui, o Flamengo mais uma vez teve uma situação envolvendo exposição de jogador. Não é a primeira vez, é a segunda em um período muito curto, e eu falava que se o Flamengo tivesse um técnico qualquer, isso conseguiria entrar no grupo. Eu queria saber como é que você está fazendo para gerir todas essas situações, porque eu imagino que isso acaba que estoura em cima de você. O jogador deve chegar para você para falar alguma coisa, outras pessoas chegam em você e falam. Como é que você está fazendo para que esses problemas de fora não interfiram no seu trabalho? Por exemplo, o jogo de hoje a gente viu todo mundo correndo, todo mundo se dedicando, todo mundo querendo, todo mundo entregando. Como é que você tem feito isso? Bom, primeiro dizer que é um grupo muito bom. É um grupo que gosta de trabalhar, que quer vencer, que quer ganhar. Eu lembro muito quando vinha o treinador, eu era jogador ainda, e o que mais a gente queria era treinos chatos, treinos que nos dessem soluções para poder vencer, né? A gente esse grupo não era um grupo que gostava de rachão, de treino divertido. Eu queria sempre o caminho para a vitória. Então, como eu também fazia parte desse grupo, eu sei da força que eles têm quando eles se unem, da força que eles têm, e essas coisas externas machucam. Mas no final das contas é um grupo fechado, um grupo de amigos, irmãos, você vê no trabalho do dia a dia, um grupo que se cobra, olhando no olho, e por isso que é um grupo blindado a esse tipo de coisas. Claro que é sempre ruim, mas como eu falei, eles mesmos se blindam, se conversam entre eles, e é o que está no alcance, porque no final das contas o futebol são dos jogadores, né? Pode estar explodindo tudo fora, no final das contas que são eles que entram no campo, e a imagem deles que está exposta, então eles querem sempre dar o seu melhor pelo Flamengo, e eles têm demonstrado isso. Felipe aqui, Diego Pérez da Rádio 102 FM aqui de Bragança. Na última coletiva você falou um pouco sobre o Fernando Seabra, que você acompanhava o trabalho dele no Cruzeiro, já tinha estudado, tinha ele como referência. Gostaria de saber se o Bragantino de alguma forma, até no gol do Bragantino, te surpreendeu, o que você achou desse time do Bragantino, e se de alguma maneira você vê o Bragantino nessa briga, ou é realmente uma surpresa o Bragantino estar ali na parte de cima da tabela? Não é nenhuma surpresa para mim. Eu conheço o Seabra de conhecer o trabalho dele, né, quando ele começou no Cruzeiro. Eu sou bastante amigo do Paulo Autuori, que foi o cara talvez que tenha dado toda a confiança para ele no Cruzeiro, e a partir daí me interessei muito pelo trabalho dele. Tem um analista que trabalhava com ele que é meu amigo, e eu sempre fazia perguntas, me contava como ele trabalhava, porque eu via que o time dele era muito bem organizado e com as ideias claras, os conceitos, as soluções, e isso me chamava bastante atenção desse tipo de treinador. E a gente vê que é um time muito difícil. Aliás, é um dos times que melhor pressiona para mim do Campeonato Brasileiro. Depois, para jogar é muito difícil, porque também tem jogadores rápidos, fortes, com soluções, e na qual não me surpreende que o Bragantino esteja na parte de cima da tabela. Agora, brigar pelo título num campeonato tão longo, com tantas viagens, num calendário tão complicado, aí já são palavras maiores. Mas não sei se foi 2 anos atrás, né, 2023, o Bragantino estava na briga até o final. Então, pela estrutura, pela organização, não tenho dúvida que é um time que sempre vai estar aí na parte de cima da tabela quando estiver assim. Família, então foi isso. Essa aí foi a declaração do Felipe Luiz. O Wesley tá de saída. O Vina jogou muito bem. Puta que pariu, jogou muito bem. O Wallace Ian sempre entra bem. O cara tem poucos minutos e já tem gol, já tem assistência. Tá jogando demais. As mudanças fizeram efeito. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa também sua opinião aqui nos comentários. Se inscreve no canal. Tamo junto e valeu!